Assustador, né? Bom, de fato, todo mundo está assustado. Eu me chamo o professor Alex Paletó, sou professor de História. Normalmente dou aula de História do Brasil, História Geral, História de Rondônia, mas hoje, a pedidos, um tema especial. E ao mesmo tempo, um pouco tenso, né? Diante das circunstâncias em que nós vivemos no Brasil e aqui em Rondônia, não seria diferente. Hoje nós vamos falar sobre pandemias na história. O que nós vivemos no passado, algo semelhante a esse momento difícil que todos nós no mundo estamos vivendo. Por isso, eu já separei aqui a minha água, o meu cafezinho, já que a gente vai ter café com história, E vamos trilhar essa história e entender um pouco sobre esse momento em que a nossa sociedade, vou desligar aqui minha caixinha de som, para a gente poder explicar para vocês sobre o que aconteceu no passado, semelhante àquilo que nós estamos vivendo no presente, que nós não possamos ter a grande tragédia desses eventos históricos que afetaram a humanidade. Quando a gente fala de peste negra, gripe espanhola, a gente também precisa voltar um pouquinho mais ao passado. Lá na Antiguidade Clássica houveram outras pandemias e pestes que afetaram também a vida das pessoas. Existe, num texto de Tucídides, um grande historiador da Grécia Antiga, em vários momentos ele cita em seus textos de uma grande peste que afetou a região de Atenas. Ficou chamado de peste de Atenas. Também temos na Antiguidade Clássica elementos que falam sobre a peste antonina, que afetou principalmente o Império Romano, no período dos Antoninos, os melhores Césares, os melhores governantes do Império Romano. Inclusive, há suspeita de que isso levou à morte do imperador romano Marco Aurélio, um dos últimos imperadores da grande fase do Império Romano. Existe também a peste justiniana e outras também que afetaram a humanidade naquela oportunidade. Só que hoje, especificamente, iremos falar sobre a peste negra ou a peste bubônica e também sobre a gripe espanhola, que inclusive chegou a matar um presidente. No Brasil, a figura de Rodrigues Alves, que foi a peste negra ou a morte negra, como era conhecida, né? Bom, a peste negra, ela resultou na morte de cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na região da Eurásia, correspondente a parte da Europa e parte da Ásia. Somente o continente europeu estima-se que tenha aí vitimado 1/3 da sua população, para vocês entenderem o impacto que foi a peste negra na Europa. Mas como a peste negra aconteceu? Como é que ela saiu do Oriente, que seria a sua origem, para a Europa? Naquela época, do século XIV, chamado de século demoníaco, porque vivenciamos uma tríade que nós chamamos de tríade feudal, Guerra dos 100 Anos envolvendo a Inglaterra e a França, uma disputa comercial e uma disputa pelo trono, pela linha sucessória da França, entre essas duas potências, que matou muita gente, a fome na Europa e a peste negra, a soma de tudo isso levou à morte de muitas pessoas. Por isso o século XIV leva à crise da Idade Média, ali do feudalismo, e pós-cruzadas temos o renascimento comercial, onde os mecenas, os comerciantes italianos vão se destacar, retomando a navegação pelo mar Mediterrâneo em contato com o Oriente, trazendo produtos do Oriente para a Europa. E é nesse contato, através da navegação, nesses navios que atracavam no Oriente, traziam consigo, além das mercadorias, também as doenças. Entre elas, a morte negra ou a peste negra, a peste bubônica, oriunda do que vocês estão visualizando aí. Uma bactéria, que é um nome difícil de dizer, me perdoem aí os biólogos e médicos, a Yersinia pestis, que é transmitida ao ser humano através de uma pulga. Essa pulga que está aqui, nessa imagem visualizada, ela está aqui ampliada, e essa pulga, gente, tem um nome mais difícil ainda, Xenophila Cheopes. Que difícil. Mas enfim, e os ratos acabavam, através dessas pulgas, levando na área portuária. Para quem conhece áreas portuárias, sabe que existe uma dificuldade em manter a questão sanitária, há muitos roedores, ainda mais em regiões que se transportam muitos grãos, há muitos ratos.
há uma contaminação generalizada e na Idade Média, diferentemente da Antiguidade Clássica, que antecede a Idade Média, o feudalismo, enfim, o período medieval, você tinha, desde a Grécia e a Roma Antiga, piscinas públicas, aquedutos que levavam águas possíveis de serem consumidas em áreas distantes. Há uma vida urbana, mas há um controle sanitário para evitar pestes que aconteceram como exemplo de Atenas. Então Roma se preocupou muito nesse quesito. Tanto que existia uma figura chamada censor, um magistrado dentro da Roma Antiga, que fazia o recenseamento local para ver o número populacional de cada área e cada província, para ali determinar que áreas eram necessárias se construir. Mais áreas abertas, mais jardins, teatros de arena, piscinas públicas e aquedutos, e assim sucessivamente. Então foi essas espécies, né, o rato e, claro, a pulga, ou o piolho, transmitia essa doença para a população. E aí, na Idade Média, nesse período, não havia muito, uma preocupação com a higiene pessoal, o ato de banhar-se, como na Antiguidade Clássica. Em regiões temperadas, de muito frio, as pessoas não tomavam tanto banho. E não havia uma coleta de lixo. O rio Tâmisa, na Europa, era extremamente poluído. Então a proliferação de ratos e roedores era muito intensa. Então era um ambiente propício para que essa doença pudesse se propagar e matasse tantas pessoas como infelizmente aconteceu na Europa. Naquela oportunidade que a Europa vivia um renascimento urbano, saindo-se dos feudos, vivendo um renascimento urbano, o surgimento dos burgos, da onde vai se originar a burguesia, a indústria começando através da manufatura a dar os seus primeiros passos, através das guildas e das corporações de ofício, que serão afetadas com a retração comercial em virtude da peste negra. E cada vez mais você vai ter, entre o século XI e o século XIII, a libertação das cidades sob a autoridade dos senhores feudais, que vão gradativamente perder o seu poder. É o momento da crise do feudalismo. A peste negra, acredita-se que ela teve o seu auge entre 1347 a 1350. A peste bubônica, também chamada assim, que matou aí 1/3 dos europeus, cerca de 25 milhões de pessoas, e gerando também um enfraquecimento na nobreza naquela oportunidade, porque a nobreza não conseguiu de forma imediata encontrar soluções para controlar essa pandemia, dando respaldo àqueles que acreditavam na superioridade, na gestão, na forma de governar, naqueles que estavam na pirâmide estamental da sociedade acima destes. Então a peste negra, que vem através do comércio, dessas pulgas, dos ratos, da área portuária insalubre, a falta de saneamento nas vilas e províncias e cidades, gera essa pandemia que vai levar à mortandade de muitas pessoas na Europa e assustar muitas pessoas. Chega-se a colocar de forma apocalíptica mesmo essa pandemia como o fim do mundo, como um momento em que a religião é testada e a ciência se fazia extremamente importante naquela oportunidade para se encontrar uma solução, por conta principalmente daquilo que não se visualizava, os ratos, que eram um dos principais responsáveis pela transmissão dessa doença também, que se chama peste negra, por conta da forma em que ela reagia no corpo humano. Eu sei que são imagens fortes, e apenas para vocês entenderem, essas feridas de forma escura, negra, levam essa ideia de peste negra. É interessante, que todo mundo preocupado em usar a sua máscara, passar o álcool gel, ter a sua higienização, os médicos naquela oportunidade se protegiam dessa forma. Não se sabe ao certo, existem várias teorias, eu não vou entrar nesse mérito, de por que eles se vestiam assim, por que eles usavam essa máscara com essa forma animalesca de um pássaro na sua proteção. Acredita-se que era a forma ideal de proteger a respiração desses médicos, que usavam lentes nessas máscaras para proteger também a sua visão e não serem contaminados, até porque a gente já sabe com a questão do coronavírus, do Covid-19, muitos médicos infelizmente estão sendo vítimas dessa própria doença pelo contato intenso com seus pacientes, E é natural, os médicos daquela oportunidade que tinham contato com seus pacientes, principalmente nesse caso da peste negra, que tinha essas feridas que eram ainda mais um motivo de contágio para aqueles que estavam ao seu redor.
E a Europa foi assolada dessa forma com a peste negra. Tudo isso aí, mais aqui a região do norte da África, próximo à Península Ibérica, o Estreito de Gibraltar, ali o Oriente Médio, a área comercial, Turquia, antiga Constantinopla, o Império Bizantino, toda essa região da Europa foi afetada. Eu vou dar uma dica para vocês de um filme que, apesar do nome na tradução se chamar O Físico, na verdade se trata de um barbeiro, que é mais engraçado assim, como eram chamados os médicos no passado. E um filme que vale a pena você assistir para entender a evolução da ciência e o confronto da ciência da medicina com as religiões naquela oportunidade em relação à pesquisa, para nesse caso em específico tratar a peste negra. What is it you see? It's as if time stands still for a moment. I see nothing. I just feel. Have you never wondered what's inside? You've never looked? You know what the church does to necromancers? Burn them at the stake. Death is coming for him. You felt death. Yes. I'm going to study with the greatest healer in all the world. What is it? The world. The greatest physician the world has ever seen teaches them. Ibn Sina. Allow me to introduce my future bride. The plague doesn't care if you're rich or poor. Are you threatening me, Englishman? Not a threat, my lord. I promise. We will fight for each and every life. People are dying, and we can only watch. I dreamt that we were man and wife. It's time for you to tell your secrets. The Shah will punish your brothers. The Shah's time is over. At the battlefield, like a king. How can I do that? Be a great physician. Assistam que vocês vão gostar, é uma boa dica para você que está de quarentena agora. Então tudo isso, gente, vai acontecer durante um período que nós chamamos de crise do século XIV, que vai levar tanto a peste negra, a fome e a guerra dos 100 anos a toda essa demanda que vai sacramentar o fim do período feudal e posteriormente, já a partir das grandes navegações, o mercantilismo, um novo momento da economia no mundo. Mas o feudalismo vai acabar de uma hora para outra, será afetado de forma incisiva. Nesse período também, além da Guerra dos 100 Anos, essa disputa política entre a hegemonia da França e da Inglaterra, uma disputa comercial na região do norte da França, o Flandres pela Inglaterra, a questão do trono, envolvendo ali a figura de Eduardo III da dinastia dos Plantagenetas, é nesse período que vai surgir a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, que vai ser uma camponesa de uma região chamada do Remy, na França, que vai ser levada a liderar o exército francês. Ela vai se vestir de homem, como um cavaleiro, depois de inúmeras vitórias e libertar boa parte da França da ocupação inglesa. Ela será considerada bruxa, será capturada pelos ingleses, será julgada como bruxa e queimada pela Inquisição. 300 anos depois, canonizada como santa pela Igreja Católica. A gripe espanhola. A gripe espanhola, na verdade, é o influenza A, o H1N1, como nós bem conhecemos. Mas naquela época a ciência ainda não era tão desenvolvida, apesar de já termos naquela oportunidade um grande personagem chamado Oswaldo Cruz.
né, que fez um projeto sanitário na região do Rio de Janeiro importantíssimo durante a gestão de um presidente da República, a figura de Rodrigues Alves, que no primeiro momento foi extremamente combatido, inclusive pelo grande personagem da nossa história, Rui Barbosa, em relação a obrigar a população a se vacinar, a fazer o exército da vacinação para obrigar as pessoas a se vacinarem, a terem suas casas pulverizadas por conta do avanço da febre amarela naquela oportunidade. Então, Oswaldo Cruz foi fazer um grande projeto sanitário, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e foram extremamente combatidos pela imprensa local. Depois, o devido sucesso e o Rio de Janeiro surge como uma nova cidade e é verdadeiramente a capital do Brasil naquela oportunidade, isso rendeu muita popularidade a Rodrigues Alves e não permitia-se naquela época a reeleição para presidente. Depois de 4 anos ele se candidata novamente a presidente. Devido ao sucesso da sua primeira gestão, ele vence as eleições, só que não toma posse, porque morre de gripe espanhola. A gripe espanhola é um vírus influenza, como eu falei anteriormente, e não se sabe ao certo como é que ele surgiu, né? Ela se espalhou por quase todo o mundo, né? Segundo especialistas, por uma virulência incomum e naquela oportunidade extremamente mortal, pós ali Primeira Guerra Mundial. Há muita teoria, e não se sabe ao certo, de forma precisa, se procede, de que devido à grande mortandade durante a Primeira Guerra Mundial, e aí a gente cita uma batalha chamada Batalha do Somme, entre ingleses e alemães com os franceses, somente do lado inglês morreram 60 mil soldados em um único dia. Era muito difícil você enterrar tantos corpos, então eles acabavam permanecendo ali durante um bom tempo, naquela guerra dura que era a guerra de resistência, a guerra de trincheira. E seria o apodrecimento desses corpos, né, a putrefação desses corpos, somada às regiões temperadas, o frio, que teria surgido a gripe espanhola, mas isso é uma teoria descartada, mas sempre citada em alguns jornais daquela época, se você for pesquisar. Mas a gripe espanhola acabou adquirindo esse nome porque a imprensa da Espanha acabou dando esse nome, noticiando sobre a vida de muitos civis sendo ceifadas na Espanha por conta dessa peste, dessa pandemia, dessa epidemia. O que foi a gripe espanhola, né? Ela contaminou, gente, mais de 500 milhões de pessoas, né? 27% da população mundial naquela época foi contaminada pela gripe espanhola. E aí, entre 17 e 50 milhões de pessoas foram vítimas no mundo pela gripe espanhola. Só o estado de São Paulo, em um único mês, chegou a ter aí quase 1.000 mortes. No total, em números oficiais, 5.300 pessoas morreram no Brasil de gripe espanhola. Olha a intensidade dessa doença naquela oportunidade. Então, a gripe espanhola, a imprensa da Espanha começou a noticiar, como a gente vê nesse cartaz, né, ali, um jornal dando conta da morte de muitas pessoas na Espanha por essa pandemia, apesar da Espanha não ter participado da Primeira Guerra Mundial, por estar próximo ali do Estreito de Gibraltar, tem uma relação comercial naquela região do norte, Tunísia, Marrocos e outras regiões, e isso acaba, né, sendo transferido como uma doença oriunda da Espanha. Então a gripe espanhola no Brasil, ela acabou também, como a peste negra no passado, ser tratado no cenário semi-apocalíptico, né? Se a gente olhar jornais do passado, como este aqui da Gazeta de Notícias, e vocês olharem no site da Biblioteca Nacional e ver alguns jornais que existem lá digitalizados e você pode ter acesso, ela acaba adquirindo semelhanças com as dos dias atuais, inclusive com atitudes do governo em relação a fazer as pessoas ficarem de quarentena para evitar a aglomeração e a proliferação dessa doença. Então, no Brasil, a população tinha medo da gripe espanhola. Desculpe, beber uma água aqui. Estou um pouco rouco. Então, na época também como hoje, os estabelecimentos foram fechados, as aglomerações elas foram proibidas, os fiéis naquela época eram orientados a não irem para os cultos, para as igrejas, para os templos. Muita gente adoeceu em grandes e pequenas cidades, tá? Naquela oportunidade. Houve lugares em que mais da metade da população ficou doente e não havia quem cuidasse dos infectados, não havia médicos suficientes, saúde suficiente para atender aquela demanda.
Então a capital paulista, para vocês terem uma ideia, números daquela época, registrou oficialmente 5.331 mortes em decorrência dessa gripe espanhola. Então houve desabastecimento de gêneros alimentícios nas cidades, naquela oportunidade. Houve saques, as pessoas se desesperaram, invadiam armazéns, invadiam área portuária para roubar comida, para roubar alimento. Pilhas de cadáveres eram deixados nas calçadas, né? Você tinha o serviço de sepultamento, as pessoas deixavam um corpo ali na frente da sua casa de um ente querido que morreu de gripe espanhola, ficava ali 2, 3 dias, porque até o serviço de sepultamento naquela época não dava conta de tantas pessoas que morriam, de tantos cadáveres, até os coveiros adoeceram de gripe espanhola. Olha só como a situação ficou grave naquela oportunidade. Então, infelizmente, essa pandemia, essa epidemia naquela oportunidade, foi difícil de se encontrar soluções imediatas para se resolver, né? E como chegou a gripe espanhola no Brasil? Também através da área portuária, através da navegação. Acredita-se, por registros históricos, que o navio Demerara, esse navio que chegou aqui, veio da Inglaterra e passou por Lisboa, né? E aí, por volta mais ou menos aí de 14 de setembro de 1918, foi a primeira região ali que eles chegaram, foi Recife, salvo engano, depois Salvador e o Rio de Janeiro, veio trazendo infectados com essa doença para cá. Muita gente acredita que foi migração espanhola, os espanhóis trouxeram para cá. Não quer dizer que foram somente os espanhóis, porque rapidamente da Espanha, essa doença, ao ser noticiada, começou a se detectar os mesmos sintomas da pandemia ocorrendo em outras regiões da Europa e regiões que ocorreram ali a Primeira Guerra Mundial, né? A gente também tem que citar isso com muito cuidado. E aí a gripe se alastrou no Rio de Janeiro de uma forma assustadora, levando à morte de muitas pessoas, inclusive do presidente eleito, a figura de Rodrigues Alves, né? Que não tomou posse naquela oportunidade, naturalmente, já havia sido presidente do Brasil em uma outra oportunidade, foi reeleito depois de um outro mandato, e aí não conseguiu tomar posse, tomaria o lugar ali do ex-presidente Venceslau Braz, que foi o presidente da Primeira Guerra Mundial. Acabou que o vice tomou posse, Delfim Moreira, para dar legitimidade, mas segundo a Constituição, pela situação, ele teria que convocar novas eleições, e naquelas novas eleições foi eleito a figura de Epitácio Pessoa, né, que tomou posse como presidente do Brasil, substituindo o mandato de Rodrigues Alves, que morreu de gripe espanhola. Outras pestes que eu citei bem no início da nossa aula aconteceram na humanidade também, né? A peste de Atenas, a peste de Siracusa, que aconteceu na Grécia pós-guerra do Peloponeso, a peste de Antonina no Império Romano, a peste do século III também no Império Romano, que leva à crise do século III, e a peste justiniana, que inclusive também afeta a região de Constantinopla, ali entre Turquia, a região da Eurásia, como aconteceu também com a peste negra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre pandemias na história. É apenas um resumo daquilo que a gente pode demonstrar em efeitos e fatos históricos sobre acontecimentos que afetaram a nossa história e a nossa civilização, como infelizmente estamos sendo afetados agora pelo coronavírus, tá bom? Um grande abraço, fica aqui a nossa aula do professor Alex Paletó. Até mais!